Essa é a segunda parte da aula de introdução à imunologia. E na parte anterior, eu estava falando sobre a diferença entre infecção e inflamação. Infecção é um conjunto de ações de defesa contra agentes externos ou contra prions. Esse conjunto de ações demanda um grupo de células treinadas para matar ou para proteger, controlar a reprodução de bactérias ou de qualquer micróbio que tente destruir a saúde humana. Não só a saúde humana, mas saúde de qualquer ser vivo. Porque os mamíferos eles têm sistemas de defesa muito parecidos. Porém, os vegetais também produzem algumas defesas bioquímicas, tá? Algumas defesas químicas que tentam evitar defesas químicas e anatômicas. Por exemplo, a estratégia que um vegetal tem para proteger, se proteger de um predador é produzir cristais que são venenosos, produzir espinhos, produzir estruturas na sua folha que são parecidas com pelo, produzir espinhos no seu caule, no caso de algumas flores, engrossar o caule para dificultar a penetração de alguns predadores. Isso também é uma estratégia de defesa contra agentes externos. Mas dentro do vegetal, também existem estratégias de defesa química. Eles alteram o pH do xilema e do floema, diluem muito o xilema e o floema para impedir que esses patógenos consigam absorver nutrientes. A disciplina é muito focada para a imunologia humana. Eu não, só estou falando isso porque essa aula de introdução, mas eu vou focar na imunologia humana, tá? Tudo que eu vou falar para vocês agora acontece no corpo de todos os mamíferos, tá? Essas imagens que vocês estão vendo agora é a estratégia que o corpo de cada mamífero faz para combater qualquer infecção, tá? Olha só, isso aqui é a simulação de um vaso sanguíneo seccionado, ou seja, cortado ao meio, para a gente entender o que acontece lá dentro. Como vocês sabem, dentro do vaso sanguíneo acontece o transporte de células. Mas além do vaso sanguíneo, nós temos vasos, veias, capilares, e além dessas artérias, tá? Além dessas 4 estruturas, nós temos um sistema de transporte de células alternativo chamado sistema linfático. Espera aí que eu vou tentar mostrar aqui uma imagem. Ó, vou dar um exemplo aqui. Aqui está dizendo matriz extracelular, arteríola, vênula, edema que expande a matriz extracelular. Está vendo linfócitos ou macrófagos? Vocês estão reparando que cada linfócito, cada macrófago está fora da artéria? Vocês sabem por quê? Aqui, ó. Linfócito e macrófago. Todos estão fora da artéria. Isso aqui é uma artéria, tá? Essa artéria tem vários caminhos para irrigar ao máximo um determinado órgão. Mas por que o linfócito está fora da artéria? O que você falou faz sentido. Eu daria um certo para você, mas eu não sou da coordenação do CDF. O que eu faria? O que eu responderia para você? Eu complementaria a sua resposta. De que forma? Nós temos
4 sistemas de circulação sanguínea no nosso corpo. Nós temos veias, artérias, nós temos capilares e nós temos o sistema linfático. O sistema linfático é uma estrutura alternativa por onde essas células de defesa cortam caminho para chegar no local da ação do controle da infecção. É como se fosse uma... Aqui nessa, eu vou tentar aumentar um pouquinho a imagem. Vocês estão vendo que tem umas linhas aqui, ó. Ó, tá vendo essas linhas? Essas linhas são estruturas linfáticas. É como se fosse uma veia alternativa bem fininha, onde somente as células que atuam na defesa entram. Essa estrutura aqui, ó, só permite o transporte de célula da série branca, que são células de defesa. Eritrócitos ou células da série vermelha não podem entrar ali. Desculpa, gente. Vocês entenderam? Existe uma diferença entre vasos linfáticos e vasos sanguíneos. O que entra no vaso linfático? Me fala aí, o que entra no vaso linfático? Linfócitos e células de defesa. O que entra no vaso sanguíneo? Ó, linfócitos ou macrófagos fixos. São, muito bem, perfeito. Os vasos sanguíneos entram plaquetas e células vermelhas, que são os eritrócitos. Tem outros sérios de elementos químicos, plasma, hormônios, tudo isso entra na corrente sanguínea, ou seja, nas veias, nas artérias, nos capilares, entendeu? Nas arteríolas. Tudo isso percorre esses caminhos. Só que os vasos linfáticos são apenas penetráveis por células que atuam na defesa. Para quê? É como se fosse um caminho alternativo para chegar mais rápido ao local da ação. Imagine que você cortou seu pé. Ah, você está andando muito bem descalço na tua casa? Aconteceu uma coisa engraçada. Na minha casa tem pé de ora pronobis. Ora pronobis. Só que a ora pronobis tem um espinho. Ele no seu galho para impedir que você tire a folha. Eu estava andando no corredor do meu quintal e pisei, estava de chinelo e ora pronobis picou o espinho do ora pronobis picou meu pé. Ficou vermelho, inchado, coçando. Por quê? Porque quando você pica o seu pé, você pica seu pé, não, desculpa, qualquer objeto pica seu pé, ele rompe as camadas da pele e encontram um vaso sanguíneo. Então acaba saindo sangue. Quando você promove o extravasamento desse sangue, você também permite que contaminantes entrem no seu corpo. Depois que aquele contaminante entra no teu corpo, você tira, né? É o sistema natural do ser humano de se defender daquilo que está te prejudicando. Você tira aquele material que você está causando a lesão e lava para tirar qualquer contaminação externa e tampa. Quando você tampa, você começa a sentir coceira. Essa coceira acontece por dois motivos. Primeiro, que pode ter entrado algum patógeno
E segundo, que as células do teu corpo estão se direcionando para aquele local da infecção. Então, essa migração até o local da infecção coça pra caramba. Voltando aqui, vou fechar essa parte, vou voltar ao que a gente estava falando antes. Deixa eu ver se aparece a apresentação. Vocês estão vendo alguma coisa? Ou tá só uma tela em preto para vocês? Não estou vendo nada. Ah, tá. Deixa eu tentar novamente. Não sei o que está acontecendo. Ah, agora sim. Ah, tá. A gente está falando sobre imunidade inata, eu falei sobre a diferença entre PRR, de PAMPs, falei sobre as barreiras. Agora a gente vai falar sobre imunidade adaptativa. Estão envolvidos em linfócitos TAPE, células do sistema imune que reconhecem os antígenos de forma bem específica. Ao conjunto de possibilidades de reconhecimento de um antígeno, chamamos de repertório imunológico ou repertório enzimático. Isso é muito falado na segunda parte de microbiologia. São anticorpos e TCRs os responsáveis pelo nosso imenso repertório imunológico. Os genes que codificam para anticorpos de TCR sofrem um processo de recombinação somática, o que fará com que os linfócitos B e T tenham uma única estrutura molecular para reconhecimento de antígeno. Esse scanner que as células usam para identificar o que é bom do que não é, no linfócito B e T é único, é igual, tá? Devido a essa recombinação, todos os linfócitos B e T que se originaram a partir daquele que sofreu recombinação serão idênticos, ou seja, clones. Só após esse processo, os linfócitos estão aptos para participar da resposta imune. Vou tentar traduzir isso aqui. Imagine que você. Como é que eu vou explicar isso aqui? Tá. Linfócito B e T têm funções diferentes, mas eles precisam ser ativados. Eles precisam passar por um processo para aprender a serem capazes de destruir o patógeno. Então, eles entram numa célula chamada APC, célula apresentadora de antígenos, que tem um garfinho. Esse garfinho puxa para o seu interior o linfócito B e T, e quando ele puxa para o seu interior, esse linfócito ele passa por uma série de reações bioquímicas que o capacita a ser capaz de identificar se o patógeno é nocivo ou não, se uma célula é nociva ou não para o nosso corpo. Acontecem defeitos genéticos que prejudicam esse processo. Esse defeito genético pode desorientar a função de reconhecimento desse linfócito. Já ouviram falar na doença lúpus? E também tem uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Ela, isso. Tem outras doenças também, mas estou citando essas duas, porque já vi uma AD uma vez, eu acho que foi período passado, período retrasado, que foi pedido para que o aluno explicasse como o sistema imunológico, errando ou sofrendo alguma mutação, pode ocasionar essas doenças. Existem células que são genes, né? Genes chamados de RAS1 e RAS2. Esse gene RAS1 e RAS2
ele é responsável por orientar a função de linfócitos B e T de reconhecer uma célula como sendo patogênica ou não. Se esse gene RAG1 e esse gene RAG2 sofreu alguma alteração durante a duplicação da célula, desse linfócito, esse linfócito fica desorientado. Então, ele acaba não reconhecendo a própria célula do corpo e destruindo. Tanto que as pessoas que têm lúpus, elas têm uma destruição de algumas células do fígado e algumas células de alguns órgãos do corpo. E as pessoas que têm esclerose lateral amiotrófica, o sistema imunológico consome os músculos do corpo da pessoa. Então, a pessoa acaba perdendo massa muscular e não conseguindo se sustentar. Quem tinha isso foi aquele pesquisador famoso, Hawkins, Stephen Hawkins. Ele tinha essa doença. Só que ele viveu. As pessoas que têm essa doença não costumam passar de 30 anos, mas ele morreu com 70 e pouco. Teve uma graça divina muito grande. Tá, voltando. O antígeno pode estimular a produção de diferentes clones de linfócitos. Quando essa célula começa a ser ativada, ela acaba sendo clonada. Por quê? Imagine que você tem um exército. Você treina aquele exército e esse exército de 10 mil pessoas tem capacidade para lutar contra um outro exército de 10 mil pessoas. Porém, se esse exército se torna 20 mil pessoas, esse exército inimigo acaba tendo uma quantidade de 20 mil inimigos, é necessário mais 10 linfócitos, mais 10 soldados. Então, essas células que já foram ativadas, elas acabam sendo clonadas para que aumente o efetivo contra o patógeno. Isso acontece muito quando você desenvolve alguma infecção. Vocês já viram pus no teu corpo? Pus são células de defesa que foram clonadas e foram treinadas para destruir um patógeno que está atingindo uma determinada região. Então, essa região é inundada de células. Tá bom. Essa região inundada de células de defesa, e essa célula de defesa, ela atua na proteção imunológica do corpo. Voltando aqui. Toda a AP1 cobre essa questão. A diferença entre órgãos linfóides primários e secundários. Linfóides primários são responsáveis pela geração e maturação de células do sistema imune. Medula, local de geração de células circulantes do sangue, incluindo a do sistema imune. Timo, órgãos onde ocorre a maturação dos linfócitos. T, o timo seleciona os linfócitos que não são selecionados, sofrem apoptose. Olha só. Os órgãos linfóides primários e secundários, os órgãos linfóides primários acontecem em qualquer animal celomado, ou seja, qualquer animal que contenha ossos. Já os linfóides secundários somente nos mamíferos e nas aves. Onde acontece a resposta imune? Linfonodo, local onde é iniciada a resposta imune adaptativa. Sistema linfático, responsável pela condução dos antígenos capturados até os linfonodos. Passo: faz a eliminação das células lesadas e velhas. Ele filtra o sangue. Se o antígeno alcançar a circulação sanguínea, o baço desenvolve uma vigorosa resposta imunológica. Olha só. As aves possuem sistema imunológico porque elas têm uma estrutura chamada bursa de Fabrícios, que é um órgão linfóide secundário. Tá? Pinta, é um órgão linfóide primário. Mas na espécie humana, nós só temos linfóide primário, medula e timo. Mas se você quiser citar um órgão linfóide primário aleatório, você pode colocar como bursa de Fabrício, que é uma estrutura que fica abaixo da asa das aves, e essa estrutura ajuda na ativação do sistema imunológico desses animais. Como vocês sabem, as aves, elas, ainda mais